Dá para entender essa imagem aqui, não? Aqui nós vemos um pai e uma mãe, na primeira imagem bem em cima à esquerda, pelo menos a minha esquerda aí, não sei como é que fica no seu celular. O papai tá falando com a menina, aí a mamãe tá falando com a menina e a cabeça dela começa a ser transformada, tá vendo? Agora aqui no ladinho ela tá virando um prego. E aí aqui na de baixo que não dá pra ver, ela já virou um prego e aí ela vai casar com um martelo. Você consegue ver isso, não? Mas a imagem é aquela dali, ó. Papai e a mamãe começam a falar com o filho de um determinado jeito, expressando uma determinada forma. E aquela pessoinha ali que era um ser humaninho cresce e vira um prego. E esse prego se casa com um martelo. E nessa imagem aqui a ideia é a gente poder mostrar alguma coisa. Uma das coisas que nós como pais não percebemos, eu acho que talvez essa seja a coisa que eu queria salientar hoje nesse momento, é que quando aquele pai ali em cima aqui, ó, nessa imagenzinha aqui, esse pai tá falando com a filha aqui, ó, esse pai aqui, ó, tá falando com a filha e a mãe tá falando com a filha, eles não sabem que essa filha vai se tornar esse prego aqui, ó, tá? Quando a gente está educando os nossos seres humaninhos, a gente não tem percepção de que a gente está educando eles para esses momentos aqui. A gente acha que a gente está educando o nosso ser humaninho para ele obedecer, que a gente está aqui nesse momento aqui, ó, eu estou educando meu ser humaninho para ele obedecer, para ele não fazer bagunça, para ele não ser respondão, para ele estudar, para ele não brigar com os irmãozinhos, para ele não fazer bagunça em casa, para ele não quebrar as coisas, para ele parar com as birras. A gente acha que a gente está educando o nosso ser humaninho nesse ambiente aqui, ó, para este momento, mas não é. Quando eu falo sobre como educamos nossos seres humaninhos, nós estamos educando eles para viver isso daqui, ó. Então, a forma que você educa os seus filhos vai determinar como que vai ser a trajetória de vida deles, tá? Como a tua trajetória de vida hoje, ela é muito, mas muito, 90% reflexo da sua infância. Então, exemplo, como o desenho aqui, o desenho mostra que a menina, que tinha o papai e a mamãe, que falavam com ela assim, assado, transformaram ela num prego, mostrou que ela casou com um martelo. E agora ela leva pancada na cabeça. Por quê? Porque ela se moldou naquele formato. Ela foi moldada pelos pais. Aí a gente olha assim, meu Deus, mas por que o fulano vive aquela vida? Por que é daquele jeito? Por que não pode ser melhor? Anderson, por que eu me esforço tanto, parece que não progrido? Onde é que está o gap? Onde é que está a necessidade? Onde é que está a lacuna em aberta? A lacuna em aberta está lá na sua infância. A parte que te impede de prosperar, seja em qual for a área, financeira, e não interessa. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, único e exclusivamente, tá? Quando eu falo de prosperidade, eu estou falando de todos os aspectos da vida. A parte que te impede de prosperar não é o que você está fazendo agora. Aqui nessa imagem aqui, ó, onde ela já virou prego e ela casou com um martelo, não é aqui que ela vai mudar. É aqui, ó. É nessa criança que está dentro dela. Todos nós temos uma criança interior que já deveria ter se tornado um adulto, a verdade é essa. Mas a nossa criança interior, ela inevitavelmente vai ditar as regras da sua vida adulta. Isso faz toda a diferença na sua vida e na vida do seu ser humaninho. Então, se você tem um ser humaninho em casa, você precisa olhar isso com muito carinho, com muita dedicação, com muito cuidado, de verdade. Por quê? Porque o que faz essa pessoa aqui, ó, que se transformar nesse prego, não é a fase adulta dela, é a infância. E aí você vai ver aqui o casamento, ó, essa imagem fala de um casamento, de um prego e de um martelo. E não é os opostos que se atraem. O prego é o oposto do martelo. Não, são os familiares, são os semelhantes que se atraem. Não existe essa ideia que a gente fala que os opostos se atraem. Não existe, é a familiaridade. Vou te dar um exemplo. Faz de conta que você foi numa festa, sei lá, da sua empresa. A tua empresa tem 500 funcionários e aí não tem coronavírus agora e você foi na festa da empresa. Quando você chega na empresa tem aquele monte de gente. O que é a primeira coisa que você faz quando chega na festa? É esticar o pescoço e procurar alguém conhecido. É a primeira coisa que você faz. E aí você vai até aquele grupo de pessoas conhecidas. Depois, então, você pode conversar com uma outra pessoa da sua empresa que você não tem um bom relacionamento. Um bom relacionamento que eu digo não é que brigou, tá? Mas é que não tem intimidade. Mas por que você vai primeiro naquele grupo conhecido? Porque o ser humano é um ser de socialidade. O ser humano é um ser social. Você tem um órgão social no seu corpo que é o seu cérebro, sabia disso? Então nós sempre procuramos aquilo que é familiar, conscientemente ou inconscientemente. Então nesta imagem aqui que eu estou mostrando, ó, vou abrir ela de novo aqui, ó.
o pai tratando a filha de um jeito, a mãe tratando a filha do mesmo jeito, essa filha começa a se tornar, aqui ó, ela começa a se tornar um prego, ela vira um prego e ela casa com um martelo. Por que isso acontece? Isso acontece porque é reflexo de como ela se percebe. Ela não é um prego, mas ela se percebe sendo um prego. Então, se eu me percebo sendo um prego, eu não vou casar, sei lá, com o quê? Com um buquê de rosas. Porque buquê de rosas não combina com um prego. Eu vou casar com um martelo. Porque martelo e prego são familiares, fazem parte do mesmo kit de ferramenta. Então, a vida que você tem hoje na fase adulta, eu quero te contar que 90% dela é a sua expressão de infância. Então, quando eu falo para os papais e para as mamães, por favor, olhe com atenção como você educa o seu ser humaninho. Anderson, meu ser humaninho me estressa, Anderson não me obedece, Anderson tem dificuldade por causa da birra, Anderson não quer estudar, Anderson briga entre os irmãos. Eu estou vendo que está sendo espelhado no seu ser humaninho a falta de um conhecimento. E essa falta de conhecimento vai ser muito custosa na vida adulta dele. Por quê? Porque se ele virar prego, ele vai procurar um lugar onde seja martelo para trabalhar. Se ele virar prego, ele vai procurar um relacionamento com um martelo. Se ele virar prego, ele vai buscar uma carreira com um martelo. Por quê? Porque eu procuro por familiaridade. Eu preciso me sentir parte daquele ambiente. Tá? Se você vai numa festa onde você não conhece ninguém, uma pessoa te convidou, ei, vamos numa festa junto comigo? Vai ter um monte de gente lá, mas você vai junto comigo. Ah, beleza, você chega nessa festa e a pessoa que te convidou não foi, e todo mundo que tá lá você não conhece, você fica deslocado, você fica aéreo, você diz, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não conheço ninguém, não tenho com quem conversar. Você se sente desconfortável e você vai embora. Por que eu estou falando isso? Para explicar que nós, seres humanos, somos seres de familiaridade. Então você só se conecta com aquilo que é familiar para você. É por isso que eu vou te contar que existem os relacionamentos tóxicos, abusivos. Anderson, por que eu tenho o dedo podre? Só pode. Meu Deus, sai de uma cagada e entra num saco de bosta. Eu saí de uma coisa que era cagada e agora eu estou dentro do saco de bosta. Meu Deus do céu. Parece que não muda. O que tem de errado? Eu devo ter o dedo podre. Não, você não tem o dedo podre. Você é inconsciente, programada ou programado para encontrar aquilo que te é familiar, porque aquilo que te é familiar é aceitável, ainda que você não queira. Isso é muito louco, né? Mas você tá ficando louco, é óbvio que eu não quero esse tipo de coisa na minha vida. Não, mas você tá programado para essa familiaridade. Você tá programado para uma familiaridade de ser prego financeiramente. Então você sempre vai encontrar um martelo financeiro. O que é isso? Você nunca vai passar do teto que você está programado para prosperar. Se você está programado para prosperar até 3, 4 mil reais por mês, você nunca vai ganhar 10. Não, Anderson, não! Porque não funciona assim. Vou dar um exemplo que eu gosto bastante para você entender. Eu não sei se você já voou de avião, provavelmente sim. Esses dias eu vi um vídeo, achei bem interessante, de um dos especialistas aí na área da aviação, e o repórter fez uma pergunta. Cara, quanto se precisa de um piloto hoje? Aí ele falou, tecnicamente não se precisa mais de piloto, psicologicamente sim, porque as pessoas não iriam subir num avião se não tivesse piloto, mas o avião voa sozinho, faz tudo sozinho. O piloto pode ficar assim lá o tempo todo, e ele faz tudo sozinho. Então, dentro de uma aeronave, tem uma coisa que a gente chama de computador de bordo, tá? Sabe o que é computador de bordo? O computador de bordo programa a sua viagem. Então, você coloca a sua rota, vamos supor que você está no Brasil e você vai, sei lá, para o Canadá. Você está no Brasil e você vai para o Canadá. Aí o avião saiu, pegou uma turbulência, começou a sacudir, e o vento empurrou o seu avião não em direção ao Canadá, mas em direção aos Estados Unidos. Ok? Só que você não precisa fazer nada. A hora que o vento diminui, o avião sozinho corrige o curso e você vai parar no Canadá. Porque ele tem uma configuração que está programada para ele andar acima de uma rota. Então nós somos como esse avião. Você foi programado na sua infância para andar sobre uma rota. Se você foi programado para ser prego, ainda que você se vista de qualquer outra coisa, de azeitona, mano, ainda que você se vista de rosa, ainda que você se disfarce de Homem-Aranha, você vai encontrar um martelo. Por quê? Porque ainda que você saia do curso por causa do vento, por causa das suas forças, por causa da sua dedicação, se você não romper com a sua programação, você vai voltar para o curso original, porque você foi programado para viver isso. É como essa foto aqui, ó. Papai começou a programar na infância. E o papai programou, a mamãe programou, ela já começou a se tornar um prego, e quando eu sou prego, eu só posso me relacionar com o martelo.
E essa foto só mostra relacionamento, mas eu tô falando de todas as áreas da vida. Então olha um pouquinho para a sua vida e você vai entender qual é o tipo de programação que você tem. É assim que funciona. Você olha para onde você está, o seu destino presente, tá? Não o que você quer projetar, mas o agora. Quando você olha para o seu agora, você sabe o que você foi programado para viver. E a menos que venha uma nova programação, você vai continuar no mesmo ciclo. Você pode pegar o avião, ele pode até fazer uma curva, assim, você diz, não, agora eu vou ir para os Estados Unidos, mas ele vai descer lá no Canadá. Não importa, porque você não alterou o programa que tem dentro. Anderson, onde é que está esse programa? Esse programa está no seu inconsciente. Esse programa você não consegue chegar num avião e dizer assim, deixa eu ver o programa. Não dá para ver. Você tem que imprimir lá, ou sei lá, trazer para a tela o roteiro. Mas o programa você não vê. Você não consegue ver. Olá, Bianca, Andri e Caroline. Geisiele também está na área aí. Então, você não vai conseguir perceber a sua programação, porque ela está no seu inconsciente. A menos que você traga ela para o seu consciente. Anderson, qual é o primeiro passo para trazer a programação para o seu consciente? Assumir a condição que você está. Cara, minha vida financeira é uma merda. Não é isso que eu imaginei para minha vida. Eu não imaginei ter que trabalhar todo mês e nunca sobrar, ou sobra sempre um pouquinho. Cara, eu não consigo... Se alguém precisar de mim agora para fazer uma cirurgia, eu não tenho como ajudar. Eu não prospero, eu não sou próspero, eu não transbordo. Como é que a gente olha para uma pessoa e sabe que ela transborda? Olha para um grão de milho. É o exemplo que eu uso mais fácil de entender. Você pega um grão de milho, você põe na terra. Esse 1 grão de milho vira um pé de milho. Esse um pé de milho geralmente viram 2 espigas de milho. E cada uma das espigas de milho gera mais de 800 grãos. Então, se eu pegar 2 espigas de 1 grão de milho, eu faço 1.600 pés de milho. Você consegue entender o que é prosperar? Anderson, o que o milho precisou fazer para prosperar? Nada. Ele só não pode ter defeito. Só isso. O grão só precisa estar intacto. Só. Se o grão está intacto, ele prospera. Só isso. Agora, se o grão tem defeito, ele morre. Então, se você não prospera, quer dizer que você não está intacto. Tem alguma programação nos seus genes psicológicos que te impedem. A gente chama isso de crenças, tá? Mas tem alguma programação que te impede de prosperar. Estou dando um exemplo. Então, você olha a sua realidade e você sabe aonde você está. E a primeira coisa para uma mudança é... Putz, velho, eu sou a porcaria do prego. Por isso que é só martelada na minha vida. Se eu não assumir essa coisa... Não, eu não sou prego, hein? Eu sou, sei lá o que eu sou pudim. Sei lá o que você quer imaginar, eu sou flor. Não, cara, você tem que admitir a sua condição. Não há transformação para quem não admite a sua condição. Se você não assumir a sua condição, você não vai transformar, entendeu? É assim que funciona. Então, o primeiro passo para restaurar as programações é você olhar para a sua vida sem romancear ela, sem botar os filmes da Disney em cima. Sonhar é para quem está dormindo. Você acorda e põe o sonho em prática. Então você não tem que ficar, um dia a minha vida vai ser maravilhosa. Não, para de romancear esse troço aí, meu, porque o reloginho não para na sua vida. Amanhã é um dia menos para você respirar. É um dia menos. E talvez seja o último, eu não sei. Ninguém sabe. A única certeza de que a gente tem que estar vivo é que vai morrer um dia, só. Mais nada. Então, para de romancear. O que é romancear? É fingir que não está acontecendo. É não ver as coisas, é tapar o sol com a peneira. Não, cara, pega um papel e uma caneta. Mamãe, você que está aí, pega um papel e uma caneta e faça. Faça uma lista da sua vida. Essa área precisa melhorar. Meu Deus, essa área não pode continuar assim. E a partir disso, olhando para você, você vai conseguir entender o que você tem que fazer aqui, ó, com os seus seres humaninhos, aqui. Para não transformar eles nas suas réplicas, tá? É isso que a gente tem que entender. Que você não pode transformar os seus filhos nas suas réplicas. Anderson, eu não posso? Não, mas é isso que acontece. Então, a menos que você se transforme... Você já viu filho de peixe nascer passarinho? Já viu isso, não? Eu adoro essa analogia. Filho de peixe não nasce passarinho. Não nasce. Não adianta. E aí tem outra coisa, vocês estão tudo caladinho na live aí, põe dentro no coração, escreve alguma coisa, tô até vendo vocês tudo assim, ó, do outro lado aí. Filho de peixe não nasce passarinho. E qual é que tá a grande dificuldade da nossa transformação? É que passarinho que nasce em gaiola acha que voar
é pecado. Acha que voar é um problema. Acha que voar não existe. Filho de peixe não nasce passarinho. E passarinho que nasce em gaiola acha que voar é uma coisa extraterrestre. Acha que a vida é sempre do mesmo jeito. Nem sempre um certo jeito é o jeito certo. Ou seja, nem sempre o jeito que você faz as coisas é o único jeito que existe. Então, as pessoas estão presas. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe como é que é a forma que as pessoas acreditam hoje que se compra uma casa? Você junta um dinheiro, dá de entrada e financia o resto por 30 anos. E uau, eu tenho a minha casa própria, agora eu estou seguro. Esse é um dos pensamentos das pessoas. Não é o único. Anderson, ele está certo ou ele está errado? Depende de você. Mas não é o único jeito de fazer. Tem outros jeitos. Uma casa não é a sua segurança. Segurança é você ter capacidade de gerar várias casas. Então, ainda que você perca, ainda que venha um coronavírus, ainda que venha um golpe de estado, ainda que venha qualquer coisa, você faz de novo. Agora, se você sonha em ter uma casa própria, o seu sonho é pequeno. Ele tem tamanho de tijolo. Você não tem que ter sonho de casa própria. Você tem que ter sonho de ser capaz de produzir casas próprias. Você tem que ser o grão de milho. Um grão de milho não pode sonhar em ter 2 grãos de milho. Um grão de milho tem que sonhar em virar um pé, espigas e vários grãozinhos de milho que geram uma lavoura de milho. E uma lavoura de milho sustenta pessoas. Entendeu? Então, você consegue perceber aqui, ó, nessa foto, eu vou abrir de novo a foto aqui, ó, que essa mulher aqui embaixo, que casou com um martelo, porque é prego, ela não nasceu prego. Ela foi transformada em prego. Olha lá, ela era uma criança. E conforme os pais foram tratando elas, ela foi desenvolvendo uma coisa que nós chamamos de autoimagem. Como eu me vejo? Eu me vejo como um prego, afinal de contas, sempre eu vi que sou prego. Então, de fato, devo ser um prego. Agora a questão é, um prego não tem versatilidade. O prego vai casar com o martelo e acabou. É pancada em cima de pancada. Agora, um ser humano, ser separado, humano. Um ser humano tem uma versatilidade absurda. Um ser humano mora no Alasca. Um ser humano mora no deserto. Um ser humano mora numa floresta, numa fauna. Um ser humano mora na beira do mar. O ser humano é o único ser que tem capacidade e adaptabilidade em vários lugares diferentes. Agora, quando você limita a sua autoimagem, quando você transforma ela numa única forma, num único jeito, numa única expressão, você limitou todo o universo de possibilidades que tem na sua vida. E aí você se torna pequeno. Você se torna, como essa imagem aqui, um prego. Então, se você limita as possibilidades, você é apenas um prego e só tem um destino. Prego só tem um destino, ser martelado. Não tem outra finalidade. Agora, se você de fato é um ser humano que tem uma autoimagem sem deturpação, porque lá dos seus paizinhos aqui, ó, não veio problemas, ok? Você tem uma infinidade de possibilidades. Você cria qualquer realidade. Essa é a grande beleza de ser humano. Porque todo filho de Deus é um criador. Porque Deus é criador e filho de peixe não nasce passarinho, filho de peixe nasce peixe. Se eu sou filho de um Deus que cria, eu também crio. Agora prego não cria. Prego não cria nada, prego é martelado, ele tem uma finalidade. Você consegue entender como essa imagem aqui, ó, nasceu uma criança, mas o papai e a mamãe foram transformando num prego. O papai e a mamãe definiram o destino dessa pessoa. E esse destino só pode ser transformado a menos que ela se posicione. Esse é o fator 1. E o fator 2 é, não transforme seus filhos nas suas réplicas. As suas limitações não tem que ser as limitações dos seus filhos. Não é porque você não consegue que você tem que dizer pro seu filho que ele também não consegue. Você já ouviu o pai falando isso? Se nem eu consigo, tu acha que vai conseguir? Não, seja lá, abrir uma garrafa. Você pega uma garrafa aqui, e aí você fechou a garrafa, ela está muito apertada. Aí você está tentando abrir e não consegue. Aí o teu filho assim, pai, deixa eu abrir. Aí o que você vai dizer para ele? Por causa do seu rompante, por causa do seu ego inflado, você vai dizer, nem eu consegui, tu acha que vai conseguir? Se o meu filho fala, pai, deixa eu abrir, a primeira coisa que eu vou dizer para ele, vai, tenta, vai que tu consegue. Eu não vou dizer para ele que ele é limitado como eu vou entregar nas mãos dele, vou dizer para ele tentar, talvez ele não consiga, e se ele não conseguir, eu vou parabenizar pela tentativa, não pelo resultado. Parabéns, filho, você tentou, a minha filha me fala isso. Esses tempos eu comentei aqui, ela foi fazer uma prova, acho que foi uma prova de português, ela tomou pau na prova. E aí eu fui buscar ela na escola e disse, aí filha, como é que foi? Coisa e tal, nós estamos conversando, babá, está aí a prova. O pai lembrou que você fez a prova, como é que foi? Ih, pai, deu ruim. Ela fala que deu ruim. Deu ruim. E eu disse, filha, deu ruim? Eu não lembrava lá de umas coisas lá, pai. Eu disse, não acredito, você acabou esquecendo? Eu até tentei lembrar, mas não consegui. Aí eu acho que eu tirei uma nota baixa na prova.
E eu disse, que pena, então na próxima nós vamos fazer algumas coisas diferentes para você conseguir ter um resultado melhor, né, filha? Mas pai, pelo menos eu tentei, né? E eu disse, isso daí. Pelo menos eu tentei. Olha a mentalidade dela, porque e talvez você, se você pensar, você vai ver. Você não conhece ninguém que conseguiu sem antes tentar. Não existe ninguém que consegue sem tentar. Mas tem um monte de gente que tenta e desiste. Mas quando eu digo, pelo menos eu tentei, eu sei que tentar é muito legal. Eu boto isso na cabeça da criança, que tentar é positivo. Então, de tanto tentar, eu consigo. É simples assim. Uma das pessoas que mais me influencia são duas pessoas que eu conheço, tá? São meus amigos, bem mais velhos do que eu. Talvez você tenha filhos aí, você tenha brinquedos na sua casa da marca deles. Depois você olha os brinquedos do seu filho e vê se você não tem nenhum brinquedo da Calecita. Calecita Brinquedos é o nome da fábrica. É daqui de Santa Catarina e são dois homens idosos, já que são os donos. E quando eu escutei a primeira vez a história deles, eu fiquei assim, cara, vocês são incríveis. Eles quebraram 12 vezes. Eles faliram 12 vezes. Eles passaram necessidade 12 vezes. Eles passaram altos e baixos durante 12 vezes. Até que na 12ª vez, a empresa deu certo. E hoje eles são multimilionários. É muita grana. É muita grana. É absurdo. Só que eles me ensinaram um princípio. Nunca desista daquilo que você quer. Eu aprendi isso com esses dois homens. E eu perguntei, por que o senhor continuou fazendo esse troço e deu errado? E ele me olhou e disse assim, porque eu amava fazer isso. Para mim era a coisa mais importante que tinha. E aí ele fez até que deu certo. Sabe quando ele prosperou? Com mais de 50 anos de idade. Mas ele nunca desistiu. Eu aprendi isso com esses homens. Quem consegue é quem tenta. Agora, tu acha que a minha filha vai tentar as coisas quando ela for adulta? É lógico. Porque eu não... você tirou nota baixa de novo, você não estuda, você só tem que estudar. Aí ela vai ficar com medo de tentar. Porque vai que eu tento e não dá certo. Você é assim? Me responde aí. Você tem medo de tentar alguma coisa? Porque vai que tenta e não funciona. Você se sente assim às vezes? Não. Nem vou tentar, vai que não dá certo. Isso não é pra mim. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Como é que você se identifica nessa área? Ou você é daqueles que arrisca? Se não der certo, paciência, a gente faz de novo. Se não der por aqui, a gente vai por ali. A gente tenta, a gente tá sempre tentando. Você é assim ou não? Ou você tem medo de tentar? Não vou tentar, vai que não funciona. Vai que eu não consigo, vai que não dá certo, vai que dá errado, vai que eu perco. Você tem medo de tentar? Por que as pessoas têm medo de tentar? Porque quando elas tentavam e falhavam, elas eram punidas. Vai que não dá certo. Pau! Você foi lá e tentou fazer o seu leite gelado com Nescau quando era criança. E aí você virou, veio o pai, pau! Aí você tentou fazer, empilhar uma caixa em cima de uma cadeira e você caiu, veio o pai, pau! Aí você fez a prova de matemática e errou, pau! Aí você foi lá, tentou fazer uma cabana na sua casa e virou o vaso de flor da sua mãe, veio lá e pau! Aí qualquer coisa que você tentou que não dava certo, sempre aqui, pá! Você vai na direita, não mexe aí, quantas vezes eu te falei para não inventar essas coisas? E aí você aprendeu a não tentar. Porque quando dá zebra, você era punido. Então você já inconscientemente sabe que tentar e não dar certo é igual a pancada. E quando eu tô falando pancada, eu tô falando que você apanhava necessariamente, tá? As palavras, a estrutura psicológica, ela machuca muito mais do que um tapa. Então eu não tô falando que você literalmente apanhava dos seus pais, mas talvez o que você ouvia. E aí hoje você não escuta o seu pai na sua casa falando, viu? Tirou nota baixa de novo, porque não estuda. Mas o seu cérebro te avisa, ei, não tenta não. Se der errado, vai dar merda. Você vai se incomodar. Não vai se incomodar. Porque o seu pai não vai dizer pra você hoje isso. Voltou. É a mesma coisa que acontece. Então, é isso que a gente precisa para conseguir essa transformação. Esse empenho numa nova carga de informação. E é assim que acontece. Vou até botar a imagenzinha de novo aqui, Aqui e aqui. Aí, Nasceu criança, mas virou prego. E prego só tem uma função. Ser martelado. Interessante, né? Essa vida que você tem hoje, ela é reflexo desse ambiente infantil. Isso, quando as pessoas descobrirem isso, quando eu digo descobrir, não é que não saibam, mas realmente dizer, cara, é verdade, quando cair a ficha, sabe? Que a vida adulta que você tem é a sua criança interior, você vai começar a ver os seus filhos de forma muito diferente. Muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Você nunca mais vai dizer assim, cara, não posso perder uma oportunidade. Não posso deixar passar. Não posso me comportar do mesmo jeito que eu me comportei no último ano com os meus filhos.